Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW Amazônia News Weekend e o nosso convidado de hoje é Tuta Ribeiro. O Tuta, ele é ministro de música da primeira Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, já foi tecladista do Grupo Logos, é produtor musical, maestro, arranjador, é um grande músico e tem atuado integralmente na Casa do Senhor, na igreja local, e nós vamos falar hoje sobre adoração nos lugares altos. Então fique com o nosso programa e seja muito abençoado. Mas é uma alegria estar aqui, um prazer enorme, ainda mais falando sobre o que a gente está falando, né? Um assunto tão relevante, tão importante para a gente que lida com essa área que não é só uma área, né? É uma vida, né? Que a gente dedica a ela. Justamente. E faz muita diferença conversar sobre, né? Coloca algumas coisas no lugar. E eu queria começar, até antes de eu te colocar na live, né? Você já estava esperando, eu estava falando que a gente sabe que a adoração ela vai muito além da música, né? Até porque nem todos são cantores, são músicos, e todos são convidados pelo Senhor a serem adoradores. Mas eu queria que você falasse da música. Eu creio que a música é independente até, é claro que a gente vai falar da música cristã, mas a música é algo muito transcendente da alma. Portanto, a música facilita essa conexão com o divino, né? Com algo transcendente. Qual a tua, assim, você como músico e como também um adorador do Senhor, me fala um pouco, cara, dessa essência da música na alma, no espírito, e depois a gente entra em outros aspectos da adoração. Então, a música é um negócio muito fascinante, sabe? Eu tive o privilégio de 2002, 2003, integrar uma banda sinfônica no Rio, que foi uma escola para mim. Porque algumas vezes, hoje, quando eu paro para refletir sobre as coisas que eu já vivi, e até algumas vezes, quando eu estou adorando, ouvindo uma música, e eu começo a chorar, eu tenho o hábito eu gosto de orar quando eu estou dirigindo o carro, é um hábito meu. E geralmente eu não estou ouvindo música. Quase nunca eu estou ouvindo música em casa. Minha esposa até fala disso, né? E é engraçado porque quando você começa a perceber a música, algumas vezes você começa a chorar. Comigo, pelo menos, é assim. Eu começo a chorar porque eu estou ouvindo uma música e eu me pergunto se eu estou sendo visitado pelo Senhor ou se eu estou sendo visitado pela música, porque a música tem um poder fortíssimo. Algumas pessoas podem até entender mal isso, mas o poder da música é um poder de convencimento muito grande. E ela consegue expor aquele que ouve e, às vezes, aquele que entende a música um pouco mais. E a gente tem essa dificuldade de entender se a gente está sendo tocado pela música ou pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo toca, a gente sabe a diferença. Mas para muitos músicos é difícil entender por que ele está sendo envolvido por aquilo ali. Quando eu tive essa oportunidade de participar dessa banda sinfônica, você está dentro de uma banda sinfônica ouvindo instrumentos tocando aqui do seu lado. Algumas vezes eu me pegava tentando saber onde eu estava, a música me transportava dali. E você não tem como concluir, não tem como não concluir que a música é algo divino. Divino. Você está ouvindo uma música que você não sabe o nome dela, não sabe o que ela está dizendo na sua estrutura, porque você não sabe como ela foi concebida, mas quando ela começa, ela é como um carro que te pega e te leva. A música é algo demais. Mas nós que lidamos com a música e sabemos usar a música para tocar pessoas, porque a música nada mais é do que uma ferramenta. Para quem trabalha com a música, ela sabe que a música é uma ferramenta. Quem entende o que é um acorde menor, um acorde maior, um acorde diminuto, um acorde meio diminuto, quem entende essa estrutura da música, tem mais facilidade para
compor o pano de fundo de quem fala, de quem canta, né? A estrutura de um arranjo. Quando você começa a perceber as estruturas da música, você começa a deixar todas as coisas no seu lugar. Alguém está falando de tristeza, você tem até dificuldade de tocar um acorde maior. Alguém está falando de alegria, se você coloca um acorde menor, você opa, tem alguma coisa estranha. Mas quando alguém coloca meio diminuto, você fala, para, não dá para caminhar junto. Então, essa coisa do domínio da música, de entender o que ela faz, algumas vezes tira de nós ou envolve a gente de tal forma que a gente fica meio perdido no poder dela e às vezes não identifica o poder da música e o poder do Espírito Santo através da música. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente está achando que está sendo tocado por alguma coisa e a gente só está envolvido com a música. E é diferente. Porque quando o Espírito Santo toca a gente, os resultados são outros. São diferentes dos resultados. O momento você pode até se emocionar, mas o que vem depois é outra coisa. O resultado é diferente. Eu tive uma experiência também assim, com a música. Até está falando sobre orquestra sinfônica. Eu fui a alguns concertos sinfônicos, né? Meu pai levava a gente de vez em quando, embora a gente morasse bem no subúrbio do Rio, não era tão comum, né? A gente fazia uma viagem, né? Lá para a Sala Vila Lobos. E eu fui um que me marcou muito, acho que eu já era mais entendido, que foi lá na praia de Copacabana, a Orquestra Sinfônica Brasileira. Cara, quando começou a tocar todos os instrumentos juntos, na praia, aquela multidão, realmente você tem a sensação que não era na areia da praia que você estava, porque é um negócio transcendente mesmo. Mas é música, né? É a música. Porque mexe muito com a alma, né? Então, a adoração com a música, né, tem aquele impacto na alma, mas aí tem o Espírito Santo que vai tocar uma área que a música não penetra, que é o Espírito, né? Exato. E essa é a grande diferença, que nós podemos experimentar em Deus, né? Uhum. Isso é glorioso. A música pra gente acaba sendo apenas um veículo. E é difícil você falar isso para músico, que a música não é o mais importante. Esses dias eu estava conversando com um professor, Gessé Sadoc, o pai, e a gente estava conversando sobre isso. A música, chega uma hora que a música não é o que mais importa. Então você sair de casa, chegar na igreja, abrir seu instrumento, sentar e tocar, aquilo não é um todo, aquilo não é tudo. Aquilo é uma parte que vai depender do que Deus é para você, do que o acessar a lugares altos, que é o ponto de hoje, para você, a música vai ficando cada vez menor. E a gente teve uma experiência agora, há poucos dias, que nós nos reunimos antes do culto para fazer um prelúdio e a gente começou a tocar uma música que tinha a ver com a gratidão por tantos músicos que contraíram o Covid e tal. E nós estávamos juntos na igreja, no ensaio, e a gente começou a tocar no ensaio. E antes de terminar a música, o ambiente já era outro. Eu não conseguia falar, só chorava, o outro só chorava. E nós tínhamos tantos amigos ali. E o ambiente mudou, porque aquela música não era só a música, era uma gratidão a Deus pelo que Deus havia feito na vida de vários de nós ali, de quase todos. E de outras pessoas que não estavam ali, mas que o nosso coração estava grato a Deus pelo que ele estava fazendo. Então a música não era o mais importante. A música era só uma forma de expressar o que a gente queria dizer, mas a música, se nós não tivéssemos o instrumento ali, ainda assim a nossa alma ia gritar, dizendo a Deus a nossa gratidão, da nossa gratidão por tudo que ele vem fazendo na nossa vida, né? Então, assim, a música não é tudo. Quando você diz isso para um músico, que a música não é tudo, ele começa a falar assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele não dedica o tempo que eu dedico para estudar, ele não dedica o tempo que eu dedico para tirar esse som, entende? Ele acha isso. Só que depois que ele começa a entender para quem e o porquê que ele está fazendo,
a coisa vai tomando seu lugar. O livro do Tim Keller falou muito comigo a respeito dessas coisas. Os falsos deuses podem até ser coisas muito boas. E a música pode ser um falso deus. A gente pode, muitas vezes, adorar um filho. A gente pode, às vezes, adorar a própria música, sem adorar o Criador. E aí a coisa tomou outro lugar. Né? Eu tive assim, há tempos atrás, assim, eu tive uma revelação, eu acho, assim, desse entendimento de adoração, que nenhuma expressão ela vai alcançar alguém, assim, no sentido de uma divindade, no sentido mais completo mesmo. Então, se a gente não for muito intencional na forma de adorar, até com música mesmo, ou de outra forma, essas palavras, elas são recebidas espiritualmente por outros deuses, com D minúsculo. E eu pego isso naquela passagem que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, na primeira carta, que ele fala sobre as comidas oferecidas aos ídolos. Então, ele fala assim, o altar é alguma coisa, a comida é alguma coisa. Não é nada. Mas quando você faz, ou come, ou oferece alguma coisa a ídolos, a imagem não é nada, o objeto não é nada. Mas por trás daquilo tem uma entidade, tem uma divindade recebendo aquilo. Entende? Então, se a gente não direcionar realmente, intencionalmente, o nosso coração, o nosso espírito, assim, seja com música ou sem música, como você falou, assim, no ambiente da igreja aí. Se não tivesse música, mas vocês foram dispostos a agradecer, vamos fazer um tempo de gratidão. Veio aquela glória, veio aquele ambiente espiritual. Por quê? Porque vocês direcionaram, vocês endereçaram a adoração de vocês a Deus. Exato. Eu creio nisso. Mas se fosse qualquer outra coisa, qualquer outra celebração, qualquer outra música, até por entretenimento, tem coisas por trás recebendo aquilo. Sempre tem, sempre tem. Mesmo que seja a própria pessoa, mas alguém está recebendo aquilo. Porque justamente. E é difícil, é muito difícil você dizer para alguém. Eu lembro disso, quando nós estávamos no quartel, nós dois, eu e você, e nós atravessávamos a rua e íamos para o batalhão de guardas. E a gente chegava no BG para assistir o ensaio da banda. Eu esperava meu irmão, você com seu pai, e a gente estava ali. E algumas vezes eu notava que o que eu estava estudando de música era alguma coisa que estava acontecendo ali. E aí sempre quando o Leandro, um baita violonista que servia naquela época, ele me chamava e falava, toca aí, eu queria colocar tudo que eu sabia ali para ele, eu queria mostrar tudo. E aí ele falava, uma vez ele falou assim para mim, aí ele pegou o violão, tocou outra coisa, tocou a mesma música de forma diferente, eu fiquei encucado, eu falei, cara, eu acho que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, ele tocou diferente. E meu irmão uma vez falou assim para mim, há muita diferença, e a diferença é muito grande entre você ser músico e você ser musical. Quando você é músico, você quer oferecer tudo que você tem. Quando você é musical, você só dá à música o que ela pede. E eu comecei a entender que algumas vezes a consciência daquele ambiente de adoração que a gente está vivendo ali na igreja, ela pede que a gente ofereça só o que era preciso. E aí o músico precisa sair. Aí o músico precisa falar, cara, essa escala aqui eu não posso colocar agora que vai chamar atenção. Já viu naquela hora que o pastor está orando e o ambiente está sendo instaurado de uma forma que você está entendendo o ambiente, mas você fala, se eu fizer isso daqui, eu vou tirar a atenção de todo mundo. A música ela tem um papel de reforçar aquilo que está sendo construído e não de competir, né? Carlinhos Félix sempre fala uma frase assim, meu irmão, você que vai tocar comigo, você vai me acompanhar ou você vai me perseguir? E é verdade. É verdade. Porque às vezes é uma perseguição no acompanhamento. Às vezes é isso, cara. Você está perseguindo alguém. Você não está acompanhando, você não está andando ao lado da pessoa. E é muito difícil, sabe? É muito difícil quando você precisa dar um passo atrás e dizer assim, não,
Eu só posso dar aquilo que a música pede, aquilo que o ambiente... Eu acho que quando a gente entende que esse lugar alto que a gente precisa chegar diariamente exige da gente, primeiro, um reconhecimento. A primeira coisa que Abraão entendeu quando Deus disse assim, eu quero que você tome seu filho e sacrifique o seu filho. Abraão, no primeiro... Por que a Bíblia diz que houve um silêncio? Não houve assim, um capítulo ou vários versículos falando sobre a reação de Abraão? Porque o primeiro momento ele entende que aquilo que Deus estava pedindo para ele não era nada absurdo. Não era nada absurdo. Não, mas era? Não, não era. Porque só Abraão sabe quem Isaac era agora para ele. O cara tem um filho na idade que tem, Sara tem o filho na idade que tem, e aquele garoto não era tudo para a vida deles. Aí a gente pensa, onde estava Deus, onde estava Isaac? Será que Isaac estava tomando o lugar do centro da vida de Abraão? Então, quando Deus chega e fala assim, eu quero que o Senhor me ofereça esse menino, o que passa pela cabeça dele? Não, esse Deus que me prometeu, me fez esperar esse tempo todo, agora ele se revela com o nascimento desse garoto, está me pedindo esse garoto, ele está louco? Não, ele não pensa assim. Por que ele não pensa assim? Porque havia um sentido. Deus nunca pede nada que não tenha coerência, sabe? Deus é extremamente coerente. A Bíblia toda é extremamente coerente. Então, quando a gente ouve, cara, eu quero esse cara. Eu aprendi uma coisa lendo esse trecho de Gênesis 22, lendo aquela história, de que num determinado momento Deus vai pedir alguma coisa pra gente. E tudo que a gente tem, tudo que a gente acha que é nosso, um dia a gente vai ter que abrir mão. Aquele que casa porque é bonito, uma hora essa beleza vai embora. E aí? O amor tá baseado na beleza que tem? Aquele cara que diz que tudo que ele tem é riqueza, um dia ele pode precisar dessa riqueza, essa riqueza não vai acudir. Então Deus sempre vai pedir aquilo que a gente coloca, como o salmista diz, né? Como Salomão diz, onde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. Ele vai pedir. Porque Deus não divide, não reparte a glória dele, nem comigo, nem com ninguém. Então, uma hora a gente vai precisar se acertar nisso. Um negócio interessante, eu estava pensando aqui, para músicos, e principalmente músicos profissionais, estar na adoração, assim, estou falando de equipe, grupo, e tocando para Deus, é um desafio muito difícil, porque o músico, por si só, ele como acho que todo mundo que trabalha com arte, naturalmente, ele faz aquilo para entregar para alguém. E normalmente entrega para o público, né? Aqui tem um quadro aqui atrás de mim, né? O quadro abstrato. O cara pintou para alguém ver e admirar, né? Para expressar beleza, expressar arte, alguma mensagem, o que seja o que for, mas para... E isso traz... todo mundo que gostar desse quadro vai ter a curiosidade de saber quem pintou, quem é o artista que produziu isso, de onde ele tirou isso, né? Qual a sua inspiração, quanto tempo ele estudou para fazer isso, quais são as técnicas aplicadas. E é muito bom para o artista, é natural que o artista queira também falar isso para todo mundo. Eu me preparei, eu apliquei tal técnica, eu levei tanto tempo para fazer isso, por isso vocês estão admirando. Mas quando o cara está tocando para Deus, ele tem que renunciar a isso e falar assim, a minha música, por mais que cative o coração de muitas pessoas, mas não olha para mim não, cara, olha para Deus. E é para Ele. Eu fiz para Ele, a glória é dele. Entra comigo nessa dimensão para a gente adorar a Deus e subir junto, porque senão, até na igreja, a gente conversou até isso muito com o Anderson, né? A questão do equilíbrio da parte técnica, musical, da arte, que tem que ser o melhor para Deus, da excelência, mas também a graça, a presença, né? A dedicação, o olhar para o Senhor. Né? Eu acredito que você deve lidar com isso, porque você é um mega músico, né? E você gosta de coisa boa. Eu sei que você aprecia a música de muita qualidade, né? Cara, eu aprendi o seguinte, que quem gosta de boa música tem que andar com quem faz boa música. Então, eu fico andando com gente boa.
eu tô sempre perto de gente boa, porque eu quero ouvir coisas boas, eu quero absorver coisas boas. E eu estava falando exatamente sobre isso numa gravação que eu estava fazendo agora, segunda-feira. Quero mandar um abraço até para a galera lá que estava comigo na gravação. E a gente estava falando sobre isso. Nem sempre o virtuoso é o que mais importa. Às vezes, a percepção do ambiente é muito mais importante do que você ser virtuoso. O que você explica um músico na hora de uma oração, ele está fazendo um groove? Um baita groove de baixo, na hora de uma oração, onde está todo mundo. Ele não entendeu o ambiente. O que faz um músico na hora de uma oração, ele começar a solar uma música? Ele não entendeu. Ele não entendeu. Naquela hora, ele não pode chamar atenção de nada. Naquela hora, ele tem que criar um ambiente que as pessoas não percebam que ele está ali. Sabe aquele vento que sopra na praia e você fala de onde está vindo? Eu sei que está aqui, mas eu não sei de onde vem. Esse é o papel do músico na igreja, muitas vezes, na hora da condução da adoração, ele não pode aparecer. Como é que você vai dizer para um cantor, cara, não faz esse agudo não, porque ninguém vai te entender? Entende? Como é que você diz para alguém assim, isso aqui não cabe? Entende? Como é que você diz para ele, se ele acha que cabe? É porque ele tá entendendo a música, ele não está entendendo o ambiente. Quando você não venceu o seu instrumento, você não consegue olhar para ninguém. Eu lembro a primeira vez que eu dirigi. Tuta, tô rindo aqui dos comentários. O João escreveu assim: sempre tem um emocionado. Um músico emocionado. E é exatamente isso, né? E aí você para pensar. Quando você dirige pela primeira vez, e foi assim comigo, é difícil, você tá emocionado ali na direção do carro, você vai passar marcha, você olha para o câmbio, né? A perna às vezes treme na embreagem, e você não... Quando o tempo passa, você começa a perceber a beleza do lugar que você está passando. Porque passar a marcha, pisar numa embreagem, se o carro é automático, fazer alguma outra coisa, já não importa. Aquilo já foi vencido. Você agora está apreciando a paisagem. Um músico que ele não venceu a sua voz, o seu instrumento, ele não consegue perceber a beleza do ambiente que ele está, ele não consegue perceber. Então é muito difícil quando um músico está ali, ó, ele não consegue fazer a escala correta, ele não consegue perceber o que é. Como é que ele vai dar alguma coisa para alguém? Você entende? Como a gente fala todo músico é chato. Não é que o músico é chato, é porque ele tem que dominar para ele dar alguma coisa. Imagina um goleiro que não consegue dominar a bola. A bola é recuada para ele não consegue, ele não sabe se ele chuta, se ele pega, entende? Cara, então volta para a escolinha, depois você vem para cá. Ele está no lugar errado. O músico que serve a uma comunidade, não é o músico que toca sozinho. Ó, dentre todos os músicos, quando você encontra um cara que estuda sozinho, estuda sozinho, ele toca para ele canta para ele. Quando ele vai cantar em grupo, ele tem dificuldade de perceber o outro. E essa dificuldade tem que ser vencida até ele começar a servir. Porque imagina, você está ali para servir as pessoas, você está ali para dar às pessoas o que elas querem, não é o que você quer, é o que elas precisam. Muitas vezes o pastor diz assim, essa é a música do final do culto. Mas o ambiente da pregação está sendo concluída para algum lugar que você entende que aquela outra música está dentro da pregação e você começa a trazer a música. Aí, às vezes, não raras às vezes, o pastor chega e diz assim, era essa música que eu queria, mas nem eu sabia. Você está dentro do ambiente, você tem que vencer o teu instrumento para poder prestar atenção na coisa. Então, não é tão simples assim. Por que todo mundo quer a excelência do músico? Porque o músico que não é minimamente competente para fazer aquele básico, ele não vai perceber o ambiente. E aí, por que um baterista toca alto? E aí eu vou falar sobre uma coisa aqui para fechar esse assunto. Todas as vezes, num casamento, eu quero levar um baterista para tocar comigo. E as noivas ficam loucas, porque elas têm a ideia de que o baterista é aquele barulho, não é. O músico que domina o seu instrumento, ele faz a diferença no lugar.
E tudo É funciona. verdade. Tudo funciona. É verdade. Eu não falei muito no início, mas eu tinha que ter apresentado melhor o Tuta, né? O Tuta, nós somos amigos há muitos anos e temos muitas coisas em comum. Eu não sei se o Tuta lembra quando a gente se conheceu, mas eu lembro bem, porque eu fiquei impressionado com ele. Vou puxar saco agora. Havia na época chamava Conjunto, né? Eu falei disso, cara. Eu falei disso. É, eu tava voltando pro Rio de Janeiro naquela época com meus pais. Você Acho estava no que, Acre? pô, Você faz estava muito no tempo, Acre. cara. Aí meu pai voltou 95. pro Rio e eu aprendendo a tocar instrumento. Era muito aprendiz mesmo, teclado, inclusive. Mas acho que por causa da amizade dos meus pais com o pessoal lá do Ebenezer, que era o nome do conjunto, né? Não tinha tecladista. Vem cá, mas para mim era tudo muito difícil, cara. O mínimo era difícil para mim. Eu não tinha capacidade para estar lá. E fui pro ensaio. E o Tuta tinha acabado de ser convidado também para entrar, para tocar baixo, se não me engano, contrabaixo. Isso. Aí, mas o que me marcou nesse dia foi o seguinte, do ensaio, lá na casa da Do Luzia e do Luzimani. Luzimani. Luzimani, Uma música lá, uma música bem bacana, eu não lembro bem qual é. E tinha partitura, o pessoal tocava com partitura, né? O sopro, tinha a base e tal. E eu não sei, esse cara achou algum erro lá na harmonia da música. Mas o Tuta tinha uns 17 anos, cara, de idade, 17, 18 no máximo, 17, eu acho. Não sei se você lembra disso. Aí você pegou um fone de ouvido, acho que colocaram para você ouvir a música, né? E você pegou a partitura e começou a harmonizar toda a música, só ouvindo de uma vez só. Pegou a partitura, pam, 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 começou a escrever, e tchan, 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 tá bom, é isso aqui. Aí eu falei, cara, quem é esse moleque, mano? O que eu tô fazendo aqui? Cara, não lembro, não. Aí, mas eu lembro, né? Porque pra você era natural, né? Eu falei, cara, esse moleque é um monstro, cara, que ouvido é esse? O cara, ele nem perguntou qual era o tom da música, ele só ouviu e começou a escreveu e harmonizou a música todinha em cima dos compassos, da partitura, né? Da pauta, e entregou, e só era músico fera, né? Pô, Salatiel, Luzimani e tal. Aí o pessoal foi e seguiu a tua harmonia. E eu fiquei Cara, impressionado não com tudo. E a partir lembrava. dali a gente se tornou muito amigo. Aí depois, Verdade. logo em seguida, a gente foi pro CPOR juntos, né? A gente nem sabia, mas foi pro CPOR juntos e Verdade. caminhamos muito tempo juntos. Cara, E é uma amizade de irmão mesmo. você falou de uma coisa que para mim sempre foi um problema isso. Que para você era legal, para mim era um problema, porque eu voltando àquela história do pano de fundo do Moriá, quando Abraão segue e ele reconhece, por isso ele vai. O segundo ponto foi a obediência de subir aquilo ali. O texto diz que no dia seguinte ele já foi. Ele entendeu o que Deus estava falando com ele. Para mim, foi muito difícil esse segundo passo, que era o momento de subir o Moriá. Por que eu digo isso? Porque eu não queria ser músico. Quando nós fomos para o CPOR, eu tinha um ano antes, na verdade, 94, eu fiz... minha irmã casou em 94 e eu tinha uma prova porque eu queria ir para o CPOR, eu não queria ser músico. E aí eu falei assim, eu vou fazer o vestibular. Aí abriu Engenharia Naval na UFRJ, Geografia na UF e Educação Física na Rural. Eu falei, eu vou fazer. Olhei a concorrência, eu tinha que ir. Então eu falei, eu vou passar nesse vestibular. Passei na primeira fase de engenharia naval, minha irmã casou no sábado e no domingo, quando eu fui acordar, estava na hora da prova, eu só chorava. Eu olhei o despertador, só chorava, eu perdi a prova. Depois eu fui fazer a prova de geografia na UF, lá naquele campo de Valonguinho, né? Ali, depois das Barcas. Beleza. Passei na Niterói, UF. né? Passei Niterói na UF, lá? Niterói. Passei na UF e passei na Rural. E aí, beleza, eu falei, qual mais perto? Para você ver, eu não queria nada daquilo, eu queria era ir para o CPOR. Eu falei, o que é mais perto? Rural. Fui fazer educação física na Rural, 95. E aí, 96... Não tinha nada a ver contigo, né? Você nunca foi ligado com o esporte, né? Não, nada a ver. Eu só sei jogar bola de gude, soltar pipa, era a única coisa que eu sabia. Aí, ok, fui para Rural. Quando eu cheguei na Rural,
No outro ano, fomos para o CPOR e tal. Eu falei, cara, família pobre, família simples. Eu falei, cara, eu vou me formar. E ainda olhei e falei assim, o que que abre muita vaga? Intendência material bélico. Eu falei, cara, eu vou estudar para escolher. Você foi para intendência, eu fui para material bélico. E aí o que que aconteceu? Naquele ano, o pessoal que estava para sair ganhou mais 4 anos, ninguém quis sair. Quantas vagas abriram para continuar? Para minha turma, acho que 2, 3. E eu fiquei de fora. Aí, olha só, naquele ano, eu fui convidado para ir para o Grupo Logos, eu participei uma vez com eles e fui convidado e fiquei. A minha ida para o Grupo Logos foi assim, meu sobrinho tinha um pianinho de brinquedo, aqueles pianinhos Ehring. Como eu ouvia... Essa história é muito legal, cara. Até para os músicos novos, né? Eu ouvia aquelas músicas do Logos, né? E eu falei assim, cara, aquelas cordas ficavam no meu ouvido. Hoje, Edielson Aureliano é um amigão meu, mas ele era o baita arranjador, ele né? E Roberto Mouzinho, a gente tocou agora esses dias no casamento do Paulo César em São Paulo. A gente é amigo de muito tempo. Beto Mouzinho e Van já são músicos assim. E eu ficava ouvindo aquelas músicas. E um dia, quando me convidaram, eu não tinha instrumento para tocar no Logos, eu não tinha. Teclado. Que igreja que tinha teclado naquela época? Só tinha guitarra, baixo e bateria. Bateria já era um negócio demais, né? Verdade. E aí eu falei, cara, eu tenho que entrar, porque o Logos é uma referência para mim. Eu peguei o pianinho Ehring do meu sobrinho e ficava ouvindo as cordas e tentando tocar. Só que o piano era desse tamanho, né? Pequenininho. E você não era tecladista, né? Você não era tecladista. Não, eu era contrabaixista. Violão e contrabaixo era o instrumento que eu tocava. É. E aí, quando Logos, a van que buscava os músicos parou, a van parou em frente à minha casa, eu entrei na van e o Elber estava... O Elber, que foi teu professor, faleceu agora. Pois é, eu fiquei sabendo, cara. Bravo. Eu entrei na van, o Elber estava ali, o Valmir, Fofão, outro que faleceu, que era baixista da linha. Eu entrei na van e falei assim... Eu não sabia, cara. Fofão faleceu já tem um bom tempo, né? Faz tempo. E aí, quando eu entrei na van, eu falei assim, posso pegar o teclado? Por quê? Porque aquele pianinho Ehring era muito pequeno, né? Aí eu falei, cara, eu quero ver o teclado. Eles tinham um JV80. Eu botei no colo e fui tentando abrir a mão para poder tocar, porque eu não tocava teclado. Mas eu falei, cara, eu tenho que tocar, é o Logos, eu preciso tocar. E o Elber fazendo piano e eu fui fazer as cordas, eram os 2 teclados. E aí tocou, quando chegou no final do culto, o Paulo César falou assim comigo, a gente vai tocar em tal lugar, tal dia, se você puder ir com a gente. Eu falei, cara, ele não ouviu o que eu toquei, né? Ele não ouviu. Ele não deve ter escutado nada, tá me chamando de novo. E ali começou uma caminhada de 96 até agora. A gente é muito amigo. E é alguém que eu admiro demais. Mas o que aconteceu? Eu não queria ser músico. Eu fiz de tudo para sair da música. Eu fui para uma universidade, a gente tocava numa universidade, na orquestra de uma universidade. Eu tocava contrabaixo lá. E eu fui fazer direito. Depois que eu saí da rural, eu fui fazer direito, porque eu não queria ser músico. Porque eu achava aquilo muito difícil. Eu gastava muitas horas estudando. A minha vida era só aquela, estudar. Violão, contrabaixo e tal. E aí, quando eu saía de casa, alguém olhava para o cara que sabia fazer o acorde de dó e ré, falava, o que você é? O cara falava, eu toco violão. Eu falava, não é possível. Eu estudo pra caramba e esse cara toca violão e eu também toco, é a mesma coisa, a gente tá no mesmo lugar. Eu falava assim, eu não quero isso, cara, a gente é muito desvalorizado, como é que eu vou viver? E eu pensava desde muito cedo, como é que eu vou viver disso? Eu preciso ser bom, mas não dá para ser bom nisso aqui. Não dá para ser bom nisso. Todo mundo é a mesma coisa, você estuda pra caramba e é tudo igual. Mas Deus já tinha um outro propósito, né? Eu fiz algumas provas, passei, mas não era aquilo, né? Não era aquilo. Até o dia que eu passei na prova da Petrobras, em 2010, logo que eu cheguei no Recreio, e eu fui falar com o meu pastor hoje, eu falei, pastor, eu passei na prova, e aí ele falou assim, você tem que decidir, ou você fica aqui, ou você fica na Petrobras. Eu saí de lá falando, cara, ele é louco, entendeu? O cara é louco. Só que cadê? Eu não tinha paz para decidir. Fui fazendo os exames na Petrobras. Era uma vaga na Petrobras. E eu
Não tinha paz para ir. Eu fazia os exames, mas falava com meu pai: pai, eu não posso ir, porque eu trabalho na PIB do Recreio e eu não estou tendo paz para sair de lá. Meu pai falou: cara, mas é Petrobras, esquece isso. Embora, continuei fazendo. Eu não tinha paz, não tinha paz. Até que um dia eu falei: pai, eu não estou tendo paz. Aí ele parou e falou: você não está tendo paz, então não vai. Aí eu falei: mas é a Petrobras? Ele: não, cara, mas você não está tendo paz, então você não vai. E aí eu falei: pai, eu não vou. E aí quando eu voltei, falei para todo mundo assim: eu não vou, vou ficar aqui. Pouca gente acreditou, né? Mas eu entendo que Deus me colocou ali não porque Ele queria que eu fizesse a melhor música, porque Ele queria me tratar ali. Ele queria tratar o meu coração ali. Não era a música que Ele queria. Ele não queria que o Tuta fosse ali para tocar ou para escrever. Nada disso. Ele queria me tratar. Ele queria tratar minha alma para outras coisas que Ele queria fazer na minha vida. Então não tinha nada a ver com música. Você entende como a música era só um detalhe? Era só um detalhe, cara. A música sempre foi Eu só um tenho, detalhe. eu me identifico muito contigo nesse aspecto, porque assim, a gente está na igreja desde sempre, né? Desde criança, e no reteté da bleia, profecia para lá e para cá. Então, assim, eu tinha palavra de Deus desde adolescente, criança, mas sobre ministério, né? Mas, tipo assim, eu fui vivendo a minha vida, a gente, CPOR, e eu vindo para o norte consegui também, porque eu perdi vaga no Rio, né? Eu vim para o norte porque o que aconteceu contigo aconteceu comigo. Eu lembro. Mas eu arrisquei uma vaga, foi Deus abrindo porta, enfim. E eu corri atrás também da minha carreira. Concluí faculdade, especialização, fiz aquilo que eu sonhava desde criança, porque eu lembro que eu, criança, adolescente, assim, eu sempre gostei da parte de comunicação, de publicidade, mas em Nova Iguaçu, naquela época, eu nunca conheci nenhum publicitário na minha vida. Era um negócio muito distante, não tinha, cara. É verdade, né? Então eu achava que era um negócio assim, muito elitizado, impossível de fazer. Hoje é comum, né? Mas aí eu consegui e eu estava fazendo o que eu sonhava e Deus até abriu muita porta. Só que ministerialmente foi acontecendo, tipo aconteceu contigo. Eu estava crescendo profissionalmente e ministerialmente, na questão do contexto da igreja local, crescendo. E quando chegou essa encruzilhada que você passou também, cara, foi difícil decidir, porque eu tive que escolher como você. A gente não está fazendo o que a gente faz hoje na igreja local porque não tinha uma opção. Pelo contrário, foi no melhor momento profissional da minha vida que eu tive que abrir mão. Foi quando eu tive a melhor proposta profissional da minha vida e aí eu tive que... O pastor foi igual você, o pastor esperando a minha resposta para eu ficar integral na igreja, né? E o cara da empresa esperando a minha resposta também. E depois, eu queria ficar na empresa, porque eu falava assim, não, eu vou servir a Deus do jeito que eu sempre servi, eu vou me dedicar, mas eu quero viver meu sonho profissional, cara. Eu não quero depender de igreja para ganhar salário. Eu posso fazer as duas coisas, mas Deus tinha outro plano para mim, né? Aí foi engraçado que eu tive que explicar pro cara da empresa por que eu não ia aceitar a proposta que eu estava indo atrás. Cara, não entendeu nada. Não sei se o cara entendeu. Falei, não, cara, não vai dar mais. Tipo assim, o cara falou assim, já trouxe tua carteira de trabalho aí para assinar o contrato, já foi no RH. Falei, não, eu não vou mais. Eu não vou mais. Mas como, cara, tudo pronto? Não, mas eu não vou mais. Aí eu expliquei para ele. Mas tem muito a ver, Tuta, com a questão do sacrifício, né? Esse contexto que você pegou do lugar alto e do sacrifício de Deus provar o teu coração. E como você falou, Deus é muito coerente. Deus te pede coisa que você, no fundo, por mais que seja difícil, você já sabe que pertence a Ele. A gente que quer segurar. E aí eu falo sobre a pacificação, né? É muito difícil quando você não quer deixar o Espírito pacificar você. Você fica esperneando igual criança, cara. Por que você fica esperneando? Porque você fala, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei. Cara, depois que eu fiz... depois que nós cursamos... Olha que loucura. Depois que nós cursamos o CPOR, mudou uma lei e nós não podíamos mais fazer prova para sargento músico.
Olha isso. Ó, Aí, quando eu falei, não, mas agora eu quero viver da música, já que teve essa reviravolta, e eu não posso mais ficar esse período no exército que eu imaginava, tá, aí a porta se fechou também. Aí até um dia eu estava viajando, nós estávamos voltando, e Elber falou uma coisa para mim, ele falou assim, e eu reclamava muito, né? Eu falava, cara, como é que pode? Eu estava assim, uns 2, 3 anos reclamando da porta que tinha fechado, e ele falou assim, cara, quando é que você vai entender que isso já passou? Ele só falou isso forte, e virou hein? pro lado. Ele só falou isso e virou pro lado. Eu acho que nem ele se deu conta disso. Aí a ficha caiu. Eu falei, cara, já passou. Aí eu falei, cara, preciso seguir. Mas aquilo era difícil. Aí quando eu falava assim, cara, como é que eu vou sustentar uma família sendo músico no Brasil? Cara, como? Ah, eu vou fazer outra prova. Fiz uma outra prova e fui. Quando eu cheguei nesse lugar que eu fui trabalhar como músico, cara, era uma perseguição assim tensa, porque o expediente era de 8 a meio-dia da banda sinfônica, e o meu expediente era na banda sinfônica. Só que tinha aquele pessoal mais antigo que não queria, porque ficavam até 4 horas da tarde, não entendia. Esse garoto chegou agora e já está no expediente da banda sinfônica. Cara, alguns amigos, eu lembro dessas cenas que não foi uma vez, foram várias. Eu sentado no piano, o ensaio acontecendo, aí alguém aparecia na porta, colocava um balde e uma vassoura e gritava o meu nome. Olha, o banheiro está sujo, você precisa lá limpar. Aí o cara cortava, olhava para minha cara, mas o garoto está no piano. Aí o cara falava assim, o banheiro está sujo, saía. Aí eu levantava do piano, pegava o balde e ia lá para o banheiro, limpar o banheiro. E interessante, Luciano, que algumas vezes eu entrei naquele banheiro lá atrás, eu achava que o banheiro era cinza. O banheiro não era cinza, o banheiro era branco. E no dia que eu comecei a limpar o banheiro, eu entendi que o banheiro era branco, porque eu comecei a limpar como minha mãe me ensinava quando moleque, a limpar as coisas. Minha mãe sempre me apertou muito com isso. E aí, quando eu comecei a limpar o banheiro, eu comecei a ver que os azulejos eram brancos. Aí eu falei, cara, eu vou lavar esse banheiro aqui melhor do que qualquer um, porque limpar banheiro eu sei. E eu esqueci que eu estava dentro de um ensaio, tinha acabado de passar um constrangimento absurdo. E quando eu notei, eu estava cantando e limpando o banheiro. Quando eu terminei de limpar o banheiro, que eu fui dar o pronto, que eu falei assim, o banheiro tá limpo, e o cara foi lá olhar, o mais antigo foi lá olhar, ele voltou e falou para um amigo que depois me contou, ele falou assim, a gente tenta pegar esse cara de todo jeito, mas olha só como é que o banheiro tá. Ninguém nunca limpou esse banheiro igual esse garoto. Agora, como é que eu vou? Eu vou ter que dar um elogio por causa do banheiro que ele limpou. Porque todo mundo que chega no banheiro fala que o banheiro tá branco. Aí você entende que para todo mundo aquilo era um extremo constrangimento, mas Deus me visitava lá limpando o banheiro, a mesma alegria que ela chegava quando eu começava a cantar e adorar a Deus. Deus me visitava lá. Então, cara, quando você entende que Deus te chamou para alguma coisa, Ele te chamou, mas ainda assim eu não via. Por isso que eu falo que quando Abraão foi obediente de subir o Moriá, ele precisou entender que ele estava fazendo alguma coisa mesmo sem entender o que ia acontecer. Se Deus deu um filho para ele naquela idade, e se Deus estava pedindo, é porque Deus ia, de alguma forma, fazer com que a descendência dele fosse como as estrelas do céu, mesmo que ele sacrificasse o menino. Como? Não sei. E como é que eu vou entender a minha vida? Eu estava no meio, sabe? Eu estava no meio da história, não estava entendendo nada. Como é que você entende isso? Não, a gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para obedecer, né? E quando a gente entende isso, já passou o tempo. Então, era difícil para mim entender essas coisas, mas hoje eu penso como é que Deus me fez crescer, né? E nem sempre foi tudo maravilhoso. Eu passei muita vergonha, tentei fazer coisas que não funcionaram, mas Deus estava me ensinando olha quem entrou aí. As coisas. Ah, Anderson Braga, mano. Cara, ó, calma aí, deixa eu colocar aqui, porque é muito cabelo, cara. É muito cabelo para uma pessoa só. Vamos ficar agora assim de boné, porque não dá para ficar perto do Anderson assim. Mas a história... Abração, Anderson. Anderson,
Cara, saudade de você. Também não vou contar teu apelido. Agora eu não posso mais. Agora é Luciano, Anderson. Ah, né? Ele também tem, eu sei também. Então, a história de Moriá continua sendo o fundo disso. Primeiro, reconhecer quem é. Depois, confiar, né? Obedecer e, por último, confiar. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe. E o problema é que a gente... Como é que a gente confia se a gente tem tantas perguntas, né? Mas depois de reconhecer e saber que Deus tem que ser o centro da coisa, é muito difícil você dizer para um músico que Deus tem que ser o centro da vida dele quando ele entende que a música é o centro da vida dele. Entende? Por isso você conhece muita gente que entra na igreja, participa de um culto onde milhões de coisas de Deus acontecem e ele sai e entra do mesmo jeito. Porque ele, embora ele tenha o instrumento, entende? Ele tem o instrumento, ele toca as pessoas, mas ele não foi tocado ainda. Ele não foi tocado. Verdade. Tuta, sobre essa questão do sacrifício é interessante. Mesmo que você saiba que você está sendo conduzido por Deus, é um caminho de renúncia muito dolorido, né? Para vocês que não conhecem assim, a história minha do Tuta, né? Eu fui, antes de eu casar, eu conheci a Rejane, né? Começamos a namorar, eu fui para a fronteira, no estado do Amapá, e marquei meu casamento no Rio de Janeiro. Aí eu falei, Tuta, eu preciso de música no meu casamento, cara, música ao vivo. Aí eu só passei o repertório para ele também deu umas ideias lá, a Rejane escolheu uma música. Aí esse cara, primeiro, o Tuta tocou, né? Fez a banda, ele, Moisés, que tá aqui, Edésio, cara. E você tava no... o Moisés no baixo, o Edésio no sax, você no piano, né? Isso. Quem tava no contrabaixo? Eu não lembro quem era. Moisés era o Paulo Madureira. Não, Moisés era o contrabaixo. Moisés no contrabaixo, você no... Paulo Madureira. Meu Deus, cara, demais, cara. Pô, muita gratidão, cara. E eu não tinha grana nem pra dar um cachê pros malucos, mano. Caramba, é uma dívida eterna. Deixa eu te dizer. Ah, legal. Quando eu passei por essa experiência, né, de deixar também os meus sonhos profissionais e entrar nessa proposta de Deus para minha vida ministerial, cara, foi esse dia que eu fui conversar com o cara da empresa, né, que eu abri mão mesmo. Eu ainda estava dando aula à noite na faculdade, né, publicidade. Eu cheguei arrasado na faculdade. Eu estava muito triste. É estranho isso, né? Porque eu estava assim, entrando no ministério, que era um sonho também meu, era uma coisa que eu estava totalmente envolvido. Mas eu falava assim, Deus, porque eu queria outro caminho, né? Eu queria conciliar as coisas. Eu falei assim, Deus, por que tudo que eu sonho, que eu penso, bate na trave? Eu tava meio revoltado com Deus naquele dia, cara. Aí, engraçadão, Tuta, que eu cheguei na faculdade, e para dar a primeira aula, entrei na sala, mas assim, tentando disfarçar, né? Porque os alunos não tinham nada a ver com a minha história. Aí eu cheguei, os alunos começaram a entrar na sala, era a primeira aula da noite. Aí veio um aluno do nada. Aí ele falou assim, professor, você tá triste? Por que você tá triste assim? Eu falei, não, bicho, tô triste não, cara. Tô normal. Não, a tua cara tá estranha. Você tá com algum problema? Eu falei, não, tô de boa. Quer dizer, tava transparecendo. Mas depois, foi só uma noite que durou isso, cara. No outro dia, depois, eu vesti a camisa e falei, Deus, se é isso que o senhor quer, eu tô pronto para obedecer e sacrificar, eu tenho que sacrificar minhas vontades, meus sonhos, para viver os teus sonhos. E é impressionante, cara, que tudo que eu estou vivendo hoje, né, que não que seja grandes coisas comparado a outras ministérios, outras pessoas, né, mas para mim é muito grande, é muito poderoso, porque são coisas que eu jamais imaginaria de estar experimentando, né, que eu nunca fiz por merecer, né, e nunca vou fazer, e foi esse ato de sacrificar, né, e de entregar para Deus, né, o que Ele pediu para eu entregar, para eu, sem saber, igual você falou, você não sabe o que vem depois, cara. Isso que intriga o ser humano, você não sabe o que vem depois.
mas é você mergulhar de cabeça na vontade de Deus, né? E confiar que Ele vai te segurar se for necessário, ou Ele vai mergulhar junto contigo em segurança. E a vida com o Senhor é incrível. Quando a gente entende, e é muito bom quando você entende o caminho da obediência, que parece que o caminho da obediência vai gerando outras coisas no coração. Primeiro, um desejo de fazer o melhor. Esse desejo, ele nunca sai. E quando você fala assim, eu preciso adorar, Deus está me pedindo alguma coisa muito grande aqui. E eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. E aí, de repente, Deus fala assim, não, eu não quero mais do seu filho, não. Não, agora eu te conheço. Aí a gente fala, ufa, vou embora para casa. Mentira, não é verdade. A gente olha, sempre tem um carneirinho ali do lado, que a gente fala, eu não vou perder a viagem, eu vim aqui sacrificar, eu vim oferecer, eu vou oferecer. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele fala assim, eu vim aqui para adorar ao Senhor. Não, mas essa oferta você não precisa não. Não, Senhor, mas alguma coisa eu vou oferecer. Porque não é mais uma questão da obrigação, é o prazer de fazer. Então, quando a gente entende de verdade para que a gente foi chamado, não importa se você está aqui ou aqui ou aqui ou aqui. O melhor você vai fazer porque você entendeu que você foi chamado para aquilo. Como é que você... Agora fala com o músico. Como é que você toca quando você está tocando para, sei lá, 40 mil pessoas? É diferente de quando você toca num dia de um culto de oração com 20? Não tem nenhuma diferença, porque você não está fazendo mais para as pessoas, entende? O que você faz agora tem um compromisso que não tem nada a ver com quem está além de você. Está aqui é fora. Tem a ver com o que você acredita que você está fazendo. Não, Teteco... desculpa, eu não ia te chamar de Teteco, mas vamos lá, Luciano. Todas as vezes que a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, a motivação de alguém que quer, de fato, honrar a Deus pelo que Ele é, não tem a ver com nada externo. Não. E isso se aprende, isso não é alguma coisa que você tem que fazer por obrigação. Você aprende a beleza das coisas, você aprende a ser zeloso. Alguém que entende que precisa oferecer o excelente, ele oferece o excelente em tudo que ele pode. Se você me perguntar, uma das maiores chateações que eu tenho eu tenho alguns hábitos, né, meio loucos, que algumas pessoas não entendem. Assim, eu sempre que saio, eu limpo meu tênis, eu limpo o sapato. Porque eu aprendi lá cedo com meu pai, ele falava assim, meu pai era um porteiro de edifício. E a gente não entendia por que meu pai, tão descolado, tão inteligente, pastor, trabalhava num prédio como porteiro de edifício. Até um dia que ele falou assim para mim, Deus me colocou lá, porque quando eu vi marido com arma na cabeça da esposa tentando matar, eu fui a única pessoa que ele encontrou antes de fazer isso. Quando as pessoas ligavam para mim no interfone e falavam para eu subir para orar porque tinha alguém endemoniado lá, eu era a única opção que eles tinham de resolver. Quando eu via casamentos acabando e discussões acontecendo na minha frente, eu estava ali para pregar e resolver. E ele falou assim, Deus tinha que ter alguém ali, e ele contava comigo. Meu pai que saía... Ele assumiu o pastoreio do prédio, ele era o pastor do prédio. Exatamente. E aí quando você entende assim, aí quando as pessoas... meu pai passou muitos apertos, nós somos 6 filhos, né? Eu sou o mais novo. E minha mãe dizia que meu pai saía 4 horas da manhã para trabalhar. E às vezes ele nem sabia onde ele ia trabalhar. Porque ele pegava o trem, ia para o centro do Rio e ele trabalhava no que era possível, porque ele tinha que trazer comida para casa. Mas quando meu pai saía de casa, ele saía com a calça passada, com o sapato brilhando, com a camisa passada, cheiroso, e ia trabalhar. Ninguém dizia que ele estava indo trabalhar em alguma outra coisa, que era, de repente, trabalhar no cais do porto, de repente trabalhar numa obra, ninguém dizia. E meu pai falava assim, quando você fizer alguma coisa, você precisa fazer com excelência. Então a gente aprendeu isso. Então essa coisa de... Eu chego na igreja, às vezes, com o meu carro sujo, eu fico com vergonha.
Falo, meu Deus, por que eu não limpei esse carro antes? Não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Ah, eu tô com meu tênis sujo. Meu Deus, eu tô aqui de tênis sujo. Gente, será que eu tô... Eu vim aqui... É uma questão de você querer ser excelente em todas as coisas, porque você não está fazendo para as pessoas. Você tem um dono, entende? Você tem um dono. Tudo que você faz é para exaltar alguém. Então, aquilo faz parte de você. Algumas pessoas não entendem isso. Quando você diz assim, eu não posso oferecer qualquer coisa, entende? Porque eu não sirvo a qualquer um. Quando você oferece qualquer coisa, é porque você serve a qualquer um. Quando você entende quem Deus Verdade. cara, quando você entende que Ele te deu alguma coisa que você consegue tocar pessoas, você consegue fazer pessoas sorrirem e pessoas chorarem. Cara, isso é uma arma muito forte. Você não pode fazer qualquer coisa porque você não está fazendo para qualquer um, entende? Muito forte, muito top isso aí, cara. E eu vejo que hoje, a gente conversou muito isso com o Anderson aí na conversa de quinta-feira, né? Hoje, eu acho que a adoração do contexto de igreja, além dos músicos, né? Os músicos têm também uma função muito importante dessa condução e de ensinar, até porque a igreja brasileira cresce muito, sempre tem muitas pessoas novas dentro. É muito importante a gente falar sobre essas coisas aqui, nesse espaço que é uma rede social, que pode chegar onde a gente nem imagina, mas também na própria igreja, né? Além do formato, mas também esse modelo de adoração, de expressão a Deus, de excelência, de qualidade, de entrega, né? É muita coisa junto, né? Que a gente precisa... É o que a Bíblia fala, né? Uma geração anuncia a próxima geração, né? A respeito das coisas de Deus, o conhecimento da glória de Deus, mais ou menos isso, né? E existe esse papel também do músico na igreja, do músico que entende o seu encargo de ser um adorador e de conduzir a congregação para essa experiência que vai além da música. Mas a música é essa ponte, né? Como você falou, esse veículo que nos leva para uma experiência espiritual que nos põe em encontro com o sobrenatural, né? Você encontrar o sobrenatural, você encontrar Deus, né? E eu acho que os músicos têm uma grande responsabilidade, né? E a gente precisa tratar muito bem os músicos no sentido de discipular, para que os novos músicos, os velhos e os novos, né, entendam esse encargo que tem. O que tu acha disso, mano? Eu acho que o contexto, ele forma. Eu dou graças a Deus porque eu passei por alguns lugares e por todos os lugares que eu passei eu fui formado, sabe? Eu não tive vergonha de aprender com o lugar. Enquanto na Assembleia de Deus, cara, aquela música ela entra na gente e ela não sai. E é impressionante como a Assembleia de Deus forma, né, músicos. Quando eu cheguei na Igreja de Nova Vida, é outro contexto, era outro lugar. Mas você vê a importância da música, porque na Igreja de Nova Vida você só tem palavra e música. Na Assembleia de Deus você tem vários departamentos, o culto é diferente. Quando você chega na Igreja Batista, você vê uma organização fantástica. E você vê um zelo pela coisa, e até de uma forma a ter músicos que vivem daquilo. A Igreja Batista, ela tem músicos. O ministro de música, ele vive do ministério e ele vive para cuidar daquilo. Só que eu acho que, com todas essas diferenças, a gente precisa respeitar muito cada história. O que hoje eu vejo que é uma coisa que me chama muita atenção, e eu falo com muita humildade com respeito a isso, sem querer achar que eu estou certo, mas eu vou falar da experiência que eu tenho. Quando eu chego num lugar que eu encontro uma pessoa cantando um hino da harpa e chorando com aquele hino da harpa porque aquela música fala com ela, eu entendo que aquele é o vinho daquela pessoa. Eu não posso trazer um outro
Porque como a história diz, com muita clareza, você vai colocar um outro vinho ali, o odre vai rasgar, você vai perder o anterior e vai perder o novo. E você ainda vai rachar a pessoa, porque ela fica perdida. Toda pessoa tem uma música, toda pessoa tem a sua história musical. E isso tem que ser respeitado. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje onde a igreja vive, de fato, um momento novo de música. Mas se você reparar, aqueles que conduzem esse momento novo, eles não estão fechados para o que passou. E é com muita frequência que a gente está vendo músicas antigas, músicas de inários, como HCC, Cantor Cristão, Harpa Cristã e tantos outros inários, que conduziram tantas pessoas à adoração, porque a adoração não necessariamente tem a ver com isso que está sendo cantado, mas inários que conduziram tantas pessoas que eles estão aí. A gente tem cantores que trazem essas músicas e essas músicas parecem novas. Elas parecem novas porque elas contêm a essência do Evangelho, a essência da graça. Então, essas músicas não têm tempo. Eu acho que quando a gente pensa na música de hoje como uma música que é só para a juventude, só para a galera mais nova, é um novo tempo, e a gente faz uma igreja que só pensa nisso, a gente diz que aquela igreja, alguém que é mais velho não tem espaço ali. Isso é ruim, isso é muito ruim, ao meu ver. Porque eu acho que a música na igreja, ela precisa atender aquela comunidade. Quando eu entendo que a minha comunidade entende isso aqui como adoração e aquela música funciona porque ela é bem feita, e eu aprendi também que não existe música ruim, tá? Existe música mal feita. Música mal feita. Quando a música é muito bem feita, rapaz, se você chegar numa igreja onde um organista começar a tocar e a congregação começar a cantar, rapaz, é de arrepiar. Quando aquela congregação tem aquela música como sua, é impossível você não sentir a presença de Deus ali de uma forma maravilhosa no canto congregacional. Quando você chega num outro lugar... Hein, Tuta? Eu morava em Juscelino, pegando esse gancho aí que você está falando, eu morava em Juscelino, do lado da Igreja Batista de Juscelino, do pastor, Elber, né? Pai do Elber. O pai dele, o pai dele era o pastor lá. Então, a gente congregava na Assembleia de Deus Nova Iguaçu, então acordava cedo do domingo para ir para a escola dominical. Só que a escola dominical da Batista começava com uma parte congregacional do inário e depois separava as classes. Uhum. Então, quando eu estava me arrumando, eu era criança, eu estava me arrumando com meus pais, minha mãe, minha irmã, para a gente ir para a igreja, a gente ouvia lá de casa a Igreja Batista cantando, isso era órgão e igreja. Cara, eu lembro dessas experiências, a gente, e aquela coisa, aquele uníssono da congregação cantando, era uma coisa muito linda. E realmente, você está falando, tem tudo a ver, né? É uma coisa que a gente precisa resgatar. E eu acho que hoje existe um problema e nós, líderes, temos que nos preocupar. Aceitemos ou não, nós também estamos muito preocupados com a parte estética da própria banda. Não apenas estética musical, estética de somente pessoas jovens, que se veste no hype do que é contemporâneo, e tem pessoas que ficam de fora disso, que não se encaixam numa questão. A gente está muito longe daquilo que é espiritual. A gente quer impor, por causa dos modelos que a gente acaba tendo fora daqui, né? Exato. E você falou sobre exclusão, é um negócio muito sério que a gente tem que se arrepender. Agora você me diz, como é que um pai senta com o filho, a esposa, à mesa, para fazer um devocional, eles cantam o quê? Tem a música que o filho ouve, não é a música que o pai ouve. Eu não estou falando do gosto pessoal, eu estou falando do canto congregacional. Eu não estou falando da música que cada um gosta de ouvir. Eu estou falando do que é comum. A gente precisa ter, pelo menos, algumas coisas em comum. Eu não preciso gostar de tudo que o outro gosta, e ele também não precisa gostar de tudo que eu gosto. Mas nós temos que ter algum ponto que seja comum.
E aí, onde a gente vai chegar com essa distância toda? Não, a gente só faz isso, aqui só faz isso, aqui só tem isso. Quando você propõe um canto congregacional, a gente precisa deixar o nosso gosto pessoal num segundo patamar, né? Porque ali, o meu gosto pessoal, eu ouço no meu fone, eu ouço em casa, no meu carro. Mas quando eu chego na igreja, com os meus irmãos, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos adorando ao mesmo Deus, falando da mesma forma que os mais velhos vão pensar que aquela música que o mais jovem gosta de cantar, se é cristocêntrica, se ela está dentro da palavra, se ela é de fato uma música que não traz heresia, por que eu não vou aceitar? Ok. E o mais novo, por que não vai aceitar aquela música tradicional, aquela música mais antiga, aquela com uma estética diferente, mas que faz parte da história? Entende? Eu não sei que música que nós vamos cantar quando a gente estiver todo mundo junto, mas eu acredito que todo mundo vai cantar. A gente tem que pensar nisso também. A música precisa ser, de novo, um ponto onde todo mundo adora junto, né? A gente precisa pensar nisso como igreja. E de forma muito prática também, e isso para os músicos também, entender qual é a linguagem da sua congregação. Exato. Né? Porque, às vezes, os músicos têm aquela coisa de um sentimento de independência, né? Não, meu pastor não entende nada de música, então tá por fora. Mas essa questão de saber se posicionar para servir, né? O músico que serve a Deus, mas também serve os outros, serve a liderança, né? E não só ser servido para todo mundo ter que acatar os seus gostos pessoais, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, cara, assim, aqui na nossa igreja, né, tem uma identidade, tem um repertório que é muito a cara da igreja. Mas no meu tempo sozinho com Deus, o meu repertório é diferente, porque eu não consigo decorar a música nova mais. Meu HD já encheu. Eu não sei cantar a música toda. Eu não consigo decorar a letra. Então meu HD é arquivo antigo, mano. Então eu meu tempo sozinho com Deus, lá no piano, lá no teclado, no violão, e eu sozinho lá, e mais o prédio todo que ouve, eu acho. Eu vou no meu repertório, mas na igreja, claro, eu vou falar a linguagem que é a identidade da congregação que eu estou servindo. Claro que sim. E é o que eu digo, a primeira coisa que a gente faz como líder na área de música é sacrificar o nosso gosto. É a primeira coisa, entende? Nós precisamos sacrificar o nosso gosto. Todo bom músico, todo bom cantor, primeiro ele dá o que é necessário dar. Ele precisa entregar o que a congregação precisa. Você consegue compreender que no momento de adoração, onde a igreja está completamente entregue, às vezes a melhor coisa que você pode entregar é a pausa, é o silêncio. E você já reparou que não existe mais silêncio, não existe mais pausa. É uma figura musical que a igreja está abolindo, entende? Ninguém consegue ouvir, ninguém consegue ouvir mais aquele intermezzo que são 3 compassos, porque a igreja parou de cantar. Não tem aquela paz para falar. Agora o rapaz está adorando ali, que coisa linda. Não tem mais isso, Tem que se falar constantemente, tem que se tocar constantemente. Quando a gente para, 5 segundos é um mundo de tempo, né? Parece que, meu Deus, que vazio é esse? Mas o silêncio faz parte da música. As figuras de pausa... O Anderson escreveu aí, ó. Pausa também é música. Pausa também é música, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente aprende lá com as figuras são as figuras de pausa e as figuras de som. Elas caminham juntas. Eu gosto de música boa, eu gosto de todo tipo de música, desde que ela seja boa, bem feita. Isso é o que a gente precisa fazer. Eu acho que algumas vezes a gente só precisa entregar aquilo que não atrapalha, porque só não atrapalhar já é muita coisa.
entende? É só o que a gente precisa fazer, é só não atrapalhar. Para a gente finalizar, até nessa vibe mesmo, eu estava lembrando dessa questão do silêncio, da pausa, daquele ambiente que a gente para de falar para Deus se manifestar, para Deus falar. Falando de lugares altos também, a experiência de Elias, né, no monte, né, que ele já está desesperado depois que matou lá os profetas todos, e ele se isola, fugindo, né, da ameaça lá de Jezabel, e está na caverna, e vem uma tempestade, vem os trovões, ele pensa que Deus vai falar com ele naquela barulheira toda, na agitação, e ele só consegue ouvir Deus quando vem aquele cicio, né, da brisa suave, praticamente parece contraditório, mas um som inaudível, né? Um som silencioso, né? Exato. Mas era a voz de Deus. E também nos lugares altos, né? Você deixar Deus falar na congregação, no seu devocional, você dá espaço para Deus, né? Porque a gente quer ocupar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente é agitado. Eu tenho uma imagem de Davi num ambiente completamente hostil. Tem gente que coloca Davi assim como aquele menininho ruivo, que não era alto, tão bonitinho. Eu acho talvez isso muito romântico, porque Davi estava num lugar pastoreando as ovelhas do pai dele, num lugar onde urso tentou e ele matou, leão tentou e ele matou. Ele não estava ali curtindo. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente vê depois, ele dançando, ele tocando, ele construindo, ele fazendo tantas coisas com a música, ele lá no meio do mato, pastoreando as ovelhas, só ele, o céu, as estrelas, eu imagino que ele não estava ali sem o instrumento dele, para ele tocar e encher a alma. E o que tem à noite? Que barulho que tem à noite, a não ser o barulho do campo, de um animal ou outro, aquele silêncio. E a única coisa que rompia o silêncio talvez fosse aquele seu instrumento, a sua voz. E aí ele é chamado para Saul, né? Porque Saul está atormentado por um espírito que tirava a paz. E aí Saul, quando fala assim, chama um músico, mas eu quero um garoto aí, tá? Que toque bem, esse garoto. Eu quero um cara que faça uma boa música, porque quando a boa música começa, o espírito que estava perturbado voltava para o lugar e ele acalmava. E talvez ele até dormisse. Olha só, ninguém estava perguntando que música que Davi estava tocando. Se era uma música de Bach, de Beethoven, do Fernandinho, do Davi, do Trazendo a Arca, da Lagoinha. Ninguém estava perguntando o que ele estava tocando. O texto só dizia que ele tocava bem. E ele tocava bem a ponto de trazer uma paz para aquele ambiente. Se não houvesse controle total de Davi para fazer aquela música ali, e a gente hoje entende aquilo como musicoterapia, né? Aquela música que a gente ouve e a gente fala, cara, eu não quero nem sair daqui, isso tá bom demais. Eu acho que esse é o nosso papel como músicos. Tocar pessoas, sim, mas o músico que está a serviço do culto, ele está muito além disso, né? Muito além disso. E a percepção para entender que algumas vezes, eu nunca vou me esquecer disso. Nós passamos por um incidente que aconteceu antes de um culto começar. Isso faz muito tempo. E o clima estava meio estranho antes de começar o culto. E o pastor passou por mim e ele falou assim, não toca nada. E ele foi para o centro para comunicar a igreja e trazer a igreja para o ambiente que ele já tinha, que era o ambiente que precisava ser instaurado ali. E ele falou assim, não toca. Nunca a música do silêncio foi tão importante. Eu aprendi demais com aquela experiência de não tocar nada. Entende? Não tocar nada era a melhor música que podia acontecer ali, aquele silêncio, sabe? A minha esposa às vezes fala comigo assim, todo mundo fala, o Tuta deve ficar em casa ouvindo música, tá?
a gente não ouve música em casa. Porque trabalhar com música, quando eu paro de trabalhar, eu quero aquele silêncio, né? Mas, cara, é impressionante que de manhã cedo tem um pássaro que fica logo perto da nossa janela e ele começa a cantar. E eu falo para ela, você tá pagando esse pássaro aí para ele vir todo dia aqui cantar uma musiquinha, eu não quero ouvir música, eu quero dormir. E de manhã ela fala assim, abre aquela sacada ali porque eu quero ouvir os pássaros, meu Deus. E é chato, porque às vezes o passarinho tá cantando e a gente fala, Fá sustenido, sol, agora é ré, não. É isso aqui. A cabeça a cabeça fica voando ali. Mas às vezes esse silêncio de entender que você não é necessário naquela hora, é muito importante. Saber que às vezes você não é necessário, você não precisa fazer nada, é a melhor coisa. Então a gente precisa de fato entender que quando a gente está a serviço da congregação, aquele que tem que ser renunciado somos nós mesmos. Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente tem para oferecer, porque nem sempre aquilo que a gente tem é o melhor. Que papo maravilhoso sobre adoração nos lugares altos. Espero que você tenha sido edificado com essa conversa a respeito de louvor, adoração, música na igreja local, nas igrejas evangélicas. E eu quero agradecer o Tuta por ter doado esse tempo para conversar com a gente aqui no NW. E para você também, minha gratidão pela sua audiência, que Deus possa te abençoar. E se Ele permitir, semana que vem estaremos de volta aqui mesmo na TV Amazônia e também no YouTube com a Amazônia News Week. Até a próxima!